É importante o que o Walter destaca aqui para a gente, porque o Brasil é imenso, né? O Executivo, a União não teria condições de saber as necessidades de cada localidade, né? De pontos muito específicos do Brasil. É nesse momento que os deputados realmente ajudam, né? Porque eles estão ali sempre em contato com suas bases eleitorais, com lideranças locais, essas lideranças comunicam, olha, aqui está com problema X, problema Y, a gente precisa de uma emenda e de alguma forma se vai democratizando o envio desses recursos. O problema é exatamente esse, quando não há transparência, você não sabe direito quem foi que destinou, como é que esse dinheiro foi usado, fica mais difícil para os nossos órgãos de controle fazerem a necessária fiscalização desses recursos, né? Dinheiro que sai do nosso bolso. Então a gente quer saber realmente esse dinheiro foi investido, ele resultou em quê, está ajudando realmente a população, por isso que há aí esse trabalho, né, tão complicado que é feito pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Walter, para quem está chegando agora, não está entendendo bem o que está acontecendo, eu queria que você me ajudasse aqui a fazer uma contextualização sobre essa questão das emendas, né? Essa confusão não vem de hoje, vem desde o governo Jair Bolsonaro, com a criação do polêmico orçamento secreto. De fato, a situação foi muito mais complicada do que é agora. Durante a campanha eleitoral, o próprio então candidato Luiz Inácio Lula da Silva criticou muito, né, esse tipo de instrumento orçamentário, prometeu muita transparência, mas vem enfrentando aí muita resistência por parte da Câmara. Queria que você trouxesse aí elementos, né, para a gente contextualizar melhor essa situação. Na verdade, esse é um processo que eu diria que ele se acelerou. Bom, os problemas com as emendas parlamentares, eles não são nem do governo Bolsonaro, nem do governo atual, vem de muito tempo. De vez em quando a gente vê explodir um escândalo que é exatamente por conta do mau uso, da má destinação de recursos, reforçando o que a gente já disse aqui, que são necessários porque eles, digamos assim, direcionam melhor o dinheiro federal no sentido das localidades mais necessitadas e que nem sempre têm esse olhar de Brasília. Então, há muito tempo que o que aconteceu durante o governo aí, acentuado no governo Bolsonaro, é que, por isso é que se diz que houve uma terceirização da política pelo governo na época, e a situação era muito sob controle do próprio comando do Congresso, né? Então, o executivo tinha pouco controle sobre, principalmente, essas verbas de emenda. E aí se criou a história do tal do orçamento secreto, que aí tinha que acabar. Era impossível você conviver com uma situação e que aí sim, aí as pessoas, a sociedade não tinha a menor noção de quem é que estava propondo, para o que era, então, se aquele dinheiro ia chegar na sua destinação, era uma situação de absoluta. Aí era secreto quase que na, na, de forma absoluta o termo. Como você disse, a campanha do hoje presidente Lula tocava nisso, por exemplo, que quando chegou no poder, enfrentou sérias dificuldades, porque você tem uma situação estabelecida, que é mais cômoda para os parlamentares, e claro que eles estão resistindo a qualquer mudança nisso. Mas houve mudanças. Deu-se um pouco mais de transparência, mas longe de ser a transparência, né, desejada. A transparência que se deseja para isso é a transparência absoluta, né? Não pode haver problema de um parlamentar colocar a assinatura dele numa emenda, o valor ficar explicitado, que tipo de obra, e que importância que tem aquela obra. O ministro Flávio Dino, eu acho até que a decisão dele entra um pouco mais, porque inclusive ele chega a exigir que o órgão do executivo para o qual o dinheiro está destinado, que vai tocar aquela obra ou enfim, vai aplicar a verba, que ele faça um plano, apresente um plano de execução daquele dinheiro. Se compromete em X tempo então, amarra um pouco mais, eu acho que até, aí nesse caso, um pouco exageradamente, indevidamente. Mas o conjunto do que o ministro está exigindo, em função disso tudo, me parece absolutamente porque tem essa situação criada, deu-se poder demais aos deputados e aos parlamentares em geral, né? Por conta de uma fragilidade política do governo em determinado momento, na época do presidente Bolsonaro, que o atual governo não está conseguindo trazer para o que a gente poderia chamar de normalidade. A normalidade, como eu disse, é a gente primeiro parar de criminalizar emendas, quer dizer, emendas para só virar um palavrão no noticiário político.
emendas, que parece que a ideia que tem é que todo dinheiro de emenda é dinheiro que vai ser desviado, que não vai ter seu destino, quando, repito, é o contrário que se dá. A imensa maioria desse dinheiro que vai de emenda chega ao seu destino, tem sua aplicação, gera algum tipo de benefício para a sociedade. O que acontece é que tem uma parte que aí tem a má intenção, aí é por isso que é importante o acompanhamento, por isso é que é importante esse olhar, digamos assim, de controle do judiciário, no caso, do ministro Flávio Dino, e é preciso destacar, inclusive porque há declarações nesse sentido, que não cabe nisso daí se discutir essa história de interferência de um poder no outro ou coisa desse tipo, por mais, como eu disse, pontualmente haja um ou outro exagero, porque o ministro, por exemplo, essa decisão que ele toma com base numa ação, numa manifestação dos parlamentares. Claro que são parlamentares de oposição, principalmente ao deputado Arthur Lira, mas houve uma provocação, não é que o ministro Flávio Dino acordou um dia e disse, hoje eu vou mexer com os deputados, vou mexer com o Congresso. Não, ele foi provocado. Em função da provocação, ele fez a leitura constitucional e entendeu que é preciso regrar, e é mesmo, né? Inclusive, preciso regrar isso, inclusive como forma de restabelecer a importância, eu diria quase que insubstituível, que tem as emendas nesse processo, como a gente já falou aqui, de democratização dos recursos. Não há como o dinheiro chegar em determinadas áreas do país se não for através de uma ação do parlamentar, através de uma emenda, esse tipo de situação. Isso precisa ser resgatado. Da forma como está hoje, ele tem uma série de problemas e me parece que o principal deles, e aí vai haver mudança na presidência da Câmara agora, seria importante que isso fosse discutido, talvez até num ambiente mais sereno, sem ser em meio a uma crise dessa, como é que você melhora o processo de transparência. Eu acho que essa é a palavra-chave desse momento. É preciso melhorar o processo de transparência da gestão das emendas públicas a partir dos parlamentares. Quer dizer, não pode haver medo de deputado ou senador de colocar seu nome em qualquer emenda pela qual ele seja responsável, pela qual ele tenha lutado, inclusive, para que seja aprovado e que seja incluído no orçamento. Então, você tem esse problema estabelecido e vamos ver se a mudança que vai ter agora em fevereiro, na presidência da Câmara, na presidência do Senado, a questão do Senado parece um pouco mais tranquila, mas principalmente na presidência da Câmara, se faz com que se decida fazer uma discussão, como eu disse, fora de uma crise, uma discussão um pouco maior. Que instrumentos é que a gente precisa estabelecer para que haja transparência com essa questão?